Árvores ameaçadas de extinção, espécies cujo único exemplar existente na natureza se encontra aqui. Nós estamos no Alto da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, onde viemos conhecer a maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Começa agora o Ecocenado. Subindo pela Estrada da Vista Chinesa, chegamos ao coração da Floresta da Tijuca. Pelo caminho, uma vegetação exuberante, um santuário da natureza, em meio a uma das maiores concentrações urbanas do país. Aqui encontramos um especialista em botânica, para nos ajudar a entender o verdadeiro significado do tesouro guardado nessas matas. O Pedro Caralta é botânico há mais de meio século. Boa parte desses anos ele passou estudando as árvores e os arbustos aqui no Alto da Boa Vista, nessa região de Mata Atlântica onde nós estamos. Aqui ele encontrou várias espécies ameaçadas de extinção, muitas delas que só possuem exemplares aqui nessa área em que nós estamos, não é isso, Pedro? É, exatamente. E algumas que reduzidas a um único exemplar, que é este aqui, que é este arco de pipa, que só existe no mundo aqui exatamente neste lugar. Porque os outros exemplares já foram completamente destruídos. E o que é uma lástima, que não é só essa espécie, existem outras também reduzidas a um número mínimo de exemplares aqui nesta Mata Atlântica, que é uma das mais preciosas do mundo. Houve uma reunião na Europa, em Utrecht, e eles classificaram as regiões do mundo como prioritárias de conservação. E uma delas é essa região que vai de Ubatuba, São Paulo, até Cachoeiro do Itapemirim, incluindo todo o estado do Rio de Janeiro. Há 1 milhão de anos atrás, a terra ou estava gelada ou seca. E as plantas e animais só existiam em pequenos lugares. E este lugar aqui do Rio de Janeiro foi uma dessas ilhas do nosso planeta, quer dizer, refúgio de animais nessa época do Pleistoceno. Depois daqui do Rio de Janeiro é que se espalharam para o sul do Brasil, para a Argentina e outros países da América do Sul meridional. A extinção das espécies é o maior problema do mundo, porque afeta todas as gerações humanas enquanto o homem existir. Porque nós, como todas as espécies, iremos desaparecer um dia. Mas se nós destruirmos essa natureza que nos dá alimento, casa, abrigo, medicina e tudo isso, nós estamos diminuindo o tempo de existência da espécie humana nesse planeta. Quer dizer, essa geração século XX e século XXI está causando uma catástrofe no nosso planeta. Das espécies ameaçadas de extinção, nós temos as próximas a vulneráveis, em perigo de extinção, criticamente em perigo, e temos também as extintas. Eu vou mostrar uma extinta na natureza, porém só existe cultivada. Vamos lá. Esta aqui, que não existe mais na natureza, porque é originária do Vietnã, e lá, com aquelas napalmes e outras substâncias desfolhantes, fizeram a extinção dessa espécie. O valor dela, atual, é apenas valor ornamental, porque todas as plantas elas têm uma função dentro do ecossistema. Ela não está mais no seu local original, de maneira que nós não sabemos, dentro do ecossistema, quais eram os animais que se alimentavam dela, porque é um ciclo vivo dentro de uma floresta. Tudo é importante na floresta. Não existem plantas úteis ou inúteis. Todas têm uma ou outra utilidade que a nossa espécie, enquanto não as destrói, pode aproveitar. Aqui nós temos uma espécie também ameaçada de extinção, que é o xaxim, que se usa muito em jardim, mas agora o IBAMA também já proibiu. E é essa aqui está muito jovem ainda.
Mas depois que cresce, produz uma base que é o xaxim que é utilizado. Mas o que se deve usar é o xaxim do coco, com aquela fibra do coco, porque assim nós estamos conservando essa espécie que é uma relíquia da era do Carbonífero, onde deu as grandes florestas que originaram o petróleo. Então são tesouros que nós temos que conservar, porque elas também, dentro do ecossistema, protegem uma série de animais que nós nem sequer podemos imaginar. Nós temos também aqui uma outra espécie, que é uma embaúba, que agora eu estou vendo, ela cresceu muito, e ela abriga cerca de 3 ou 4 ordens de insetos. Quer dizer, cada ordem tem uma porção de famílias, gêneros e espécies que se alimentam desta árvore. Quer dizer, ela também é um potencial químico muito importante, que já está sendo estudado na UFRJ, e a própria Universidade de Campinas chegou a preparar um medicamento hipotensor. Quer dizer, ela possui substâncias interessantes para o coração, para tratamento de problemas cardíacos. Mas é uma planta interessantíssima, porque ela é oca por dentro, e dentro vivem comunidades de formigas que se alimentam da parede interna. E também as folhas segregam uma substância que alimenta também várias aranhas. Quando nós apresentamos isso lá na universidade, por intermédio de um aluno meu, que estava fazendo a tese, não acreditaram que uma aranha fosse vegetariana, porque isso não consta nos livros. Por isso é que a gente tem que ir à natureza. Nós fomos à noite e essa aranha só aparecia no pôr do sol, quer dizer, naquele lusco-fusco. E pegamos a aranha com os palpos se alimentando daquelas substâncias que foram examinadas quimicamente como possuidoras de proteínas. Quer dizer, se bem que fosse vegetal, era um vegetal rico em proteínas. Agora, Pedro, você estava explicando para a gente que esse seu trabalho com a botânica já há quase meio século, ele ao longo de todo esse tempo ele foi voltado para a conservação das plantas, né? O que foi que te motivou há 50 anos atrás a começar esse trabalho pela conservação de todas essas espécies? Bom, a motivação maior foi estar trabalhando nesse lugar aqui maravilhoso durante 36 anos. Depois, então, fui para o Museu Nacional, continuando o trabalho, mas não tão próximo da natureza como aqui. Porque aqui a gente descobre muito mais segredo da natureza do que trabalhando propriamente numa biblioteca ou num laboratório. Porque primeiro existiram as plantas, depois os livros. Então nós precisamos ir ao mato e depois, então, escrever aquilo que nós observamos. No dia seguinte, a equipe do Ecocenado foi até o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Mais uma vez, acompanhados do botânico Pedro Caralta, fomos conhecer o horto do Museu Nacional. Nós estamos aqui ao lado de uma planta que aqui no Rio de Janeiro chamamos de gravatinha. É da família Marantácea e é muito bonita pelo roxo do outro lado da folha, mas não sabemos nem a pátria de origem desta planta. Pode até ser da América tropical, mas não sabemos, porque ela passou a ser cultivada rapidamente em todo o mundo e acabamos ficando sem saber. E ali atrás temos a figueira religiosa, aquela árvore também de tronco escultural, debaixo de cuja copa Buda entrou no Nirvana. E aqui uma folha um pouco rasgada aqui, e repare que ela tem uma ponta, uma extremidade que auxilia na Índia, a pátria de origem, a água a escorrer. E mesmo as últimas gotas vão pingando aqui por essa extremidade da folha. É o Ficus religiosa, e recebeu esse nome religiosa pelo fato dos budistas considerarem a árvore sagrada na Índia. Lá, quem corta uma árvore dessa é também condenado à morte, né? Gostaria de mostrar aqui as flores da folha da independência. Repare que ela é verde e amarela.
Na época da Batalha da Independência do Brasil, quem era do Partido da Independência tinha essa senha no bolso, que era essa folha. Por isso é que ela ficou sendo chamada Folha da Independência, verde e amarela. Os portugueses não sabiam desta senha, né? Ela é muito bonita, muito ornamental, da família Acantácea. Estamos aqui diante de uma grande figueira com raízes tabulares. É a chamada figueira roxa. Ela é do Brasil, da Mata Atlântica, muito características com essas raízes escora tabulares. E é interessante notar que algumas espécies de figueiras aqui do Rio de Janeiro não produzem mais sementes. Por quê? Porque o inseto polinizador, ele voa, muitas vezes é uma vespa muito pequena e ela não consegue ultrapassar 1 quilômetro. Quer dizer, se ela não encontra naquele quilômetro uma outra árvore para polinizar, ela morre. E aí não produz sementes. Estamos perto de uma árvore grande, que é o jatobá, que eu estou procurando. Ah, está lá ele. Está lá ele. Esta é a árvore do jatobá, que é a maior árvore aqui do horto do Museu Nacional. A gente termina esta edição do Ecocenado aqui, diante dessa fantástica visão do Pão de Açúcar, da Baía de Guanabara e da Mata Atlântica, em toda a sua exuberância. Agora, mais do que nunca, cabe a nós a responsabilidade pela preservação dessa maravilha da natureza. Você que acompanha o Ecocenado, escreva pra gente, faça o seu comentário, mande a sua sugestão. O nosso endereço é o eco@senado.gov.br. Até o próximo programa.